Reflexão da liturgia da palavra do sexto domingo da Páscoa. Estamos chegando ao final do tempo pascal. Esta é a sexta semana e a última celebração antes da solenidade da Ascensão do Senhor, que celebraremos no próximo domingo. Assim sendo, o clima é de preparação para esse momento da ida definitiva de Jesus para junto do Pai, cessando as suas sucessivas aparições entre os discípulos e confiando a eles e a todos nós a missão de continuar o que ele ensinou e viveu. Desse modo, as leituras deste domingo nos colocam nesse clima e enchem nosso coração de esperança. A primeira leitura traz um trecho do livro dos Atos dos Apóstolos, conhecido como o Concílio de Jerusalém. É a igreja missionária dos primeiros cristãos que se organiza de modo institucional, buscando responder aos desafios pastorais que vão surgindo devido à sua expansão e o aumento no número de fiéis. Vimos durante todo o tempo pascal a formação dessas comunidades e como elas iam se organizando em torno da palavra de Deus, anunciada e testemunhada pelos apóstolos e discípulos. O eixo das reflexões deste domingo girou em torno da ressurreição de Cristo, o grandioso evento pascal, fazendo dessas celebrações momentos importantes de fortalecimento de nossa fé como discípulos missionários de Jesus Cristo. Foram muitos os desafios apresentados, mas também não foram poucas as conquistas, as vitórias, as coisas maravilhosas obtidas pelo anúncio da ressurreição que serviram de alento para a nossa fé e missão. Agora, a Igreja dos Apóstolos, já consistindo numa rede de comunidades, sente a necessidade de normatizar procedimentos, elucidar doutrinas e colocar as orientações com maior clareza, contemplando os diferentes tipos de pessoas que aderiram e irão aderir ao cristianismo, sobretudo os pagãos. Em vista disso, não dá mais para ter a mesma exigência para todos ou colocar procedimentos que não levem em conta a realidade cultural e a história de vida de cada convertido. É preciso acolher a todos e passar a mensagem cristã, isto é, o essencial. O resto poderiam ser recomendações e sugestões, sem que se tornassem um pesado fardo para aos que não tinham a mesma formação religiosa e cultural, como era o caso dos judeus. Com essa decisão, iluminada pelo Espírito Santo, a Igreja primitiva deu um dos seus primeiros e mais importantes passos na dimensão da acolhida. Se nós queremos hoje uma igreja missionária, enculturada às realidades distintas, temos que ter caridade pastoral e é essa a palavra-chave da ação dos discípulos nesta primeira leitura. A caridade pastoral deve ser aplicada na igreja hoje, seja no âmbito geral ou local. Sem caridade pastoral, nossa igreja torna-se excludente e, consequentemente, vai se esvaziando. Porém, isso não quer dizer que iremos burlar as suas normas e fazer dela um espaço que vale tudo. Pelo contrário, vamos acolher para preparar e formar pessoas que vivam a fé católica, tornando-se conhecedoras da sua doutrina, como fizeram os apóstolos neste concílio relatado na primeira leitura. Eles indicaram sistematicamente o que era essencial na fé e nos procedimentos, e o resto ficou como orientação, sem ser algo pesado ou obrigatório de ser vivido. Precisamos ainda hoje ter sempre esse olhar complacente para as nossas realidades, e é isso que a Igreja tem buscado fazer nos seus concílios e conferências ao longo da história. O Concílio Vaticano II, com seus mais de 50 anos de história, deu passos largos, avançando nesta dimensão. As conferências do Episcopado Latino-Americano e Caribenho não foram diferentes. Trouxeram grandes avanços para a Igreja nessa e em outras dimensões, sempre com um olhar de caridade para as situações mais urgentes de nosso continente. Assim tivemos a quinta conferência em Aparecida,
que ofereceu subsídios importantíssimos para a nossa igreja, de modo que ela se tornasse ainda mais missionária e acolhedora. Além disso, temos que revisitar os documentos do Concílio Vaticano II, estudando-os com mais afinco. Temos que colocar diante de nós o documento de Aparecida, sempre à luz da palavra de Deus, para bebermos na fonte das primeiras comunidades cristãs e revitalizar nossa igreja, sobretudo nossas paróquias, para que sejam mais missionárias e acolhedoras, tornando-as verdadeiras comunidades de comunidades, comunidades eclesiais missionárias, como pedem as atuais diretrizes da ação evangelizadora da Igreja no Brasil e conforme pedem os Atos dos Apóstolos e os documentos da Igreja. Somente assim teremos uma igreja que seja o reflexo da Jerusalém celeste, que brilha com a glória de Deus, como vemos na segunda leitura. Lembrando também que, atualmente, o Papa Francisco tem se empenhado com o sínodo da igreja, que estamos nesse momento pesquisando nas bases, justamente para ter essa igreja missionária que acolhe a todos, revendo passos da igreja. A segunda leitura fala da igreja usando uma linguagem que é própria do Apocalipse. Com suas imagens, símbolos e figuras de linguagem, mostra que toda a organização eclesial em torno da palavra de Deus é caminho para o reino definitivo. Dentro dessa igreja, Cristo deve ser centro. Quando nossas práticas pastorais e eclesiais não priorizam esse elemento essencial de nossa fé, perdemos a referência do que seja ser verdadeiramente igreja. Infelizmente, ainda encontramos tais procedimentos, mas eles devem ser trabalhados para não atrapalhar e, com isso, tornarmos a igreja uma instituição como outra qualquer, apenas presa a normas e leis, sem a caridade pastoral vista na primeira leitura e sem o amor que Cristo nos ensinou. Se a queremos como caminho da Jerusalém celeste, precisamos nos empenhar sempre. Talvez seja essa a missão primordial que temos para não fazer da igreja um espaço político e de exibição de poder. O templo mais importante da igreja não são as construções, as instituições físicas ou jurídicas, diz a primeira leitura, mas o Senhor, que é o próprio templo. Na igreja, cada pessoa é um templo vivo onde habita Deus e deve ser respeitada como tal. Para que isso aconteça, é preciso que o amor reine em nossos corações. É preciso amar a Cristo e sua igreja, pois somente assim guardaremos a sua palavra e o amor de Deus manifestará em nós, afirma o evangelho de hoje. Nesse evangelho, a ideia principal está no fato de guardar a palavra. Guardar aqui não significa colocá-la numa redoma ou confiná-la em um recipiente, mas gravá-la no coração. No coração nós gravamos apenas o que amamos. O resto guarda-se na memória, que é passível de esquecimento. O que guardamos no coração, nós não esquecemos jamais. O que a memória amou fica eterno, diz Adélia Prado. Assim, a recomendação de Jesus nesse clima de despedida é que guardemos a sua palavra, porque ela é a herança mais importante que ele nos deixou. É através dela que ele estará sempre conosco. Quem esqueceu a sua palavra, esqueceu-se dele, e quem dele se esqueceu, esqueceu-se de Deus. Por essa razão, antes de ir definitivamente para junto do Pai, como veremos no próximo domingo, com a solenidade da Ascensão do Senhor, ele dá recomendações. São recomendações parecidas às que um pai ou uma mãe dá a seus filhos antes de uma viagem ou quando irão partir deste mundo. Veremos isso com mais ênfase no próximo domingo. Mas hoje já temos uma amostra disso. Jesus diz para seus discípulos que aquele que o ama guarda a sua palavra. Esta é a prova mais contundente do nosso amor por ele. Quem não guarda sua palavra mostra que não o ama. E se guardamos sua palavra, temos em nós o amor de Deus, porque a palavra de Jesus é a palavra do Pai que enviou a este mundo.
Ele é, portanto, o porta-voz de Deus Pai. É essa a recomendação essencial que ele dá aos seus discípulos enquanto estava com eles. Depois da sua ida para junto do Pai, a única maneira de tê-lo junto é pela sua palavra. Mas não precisamos nos desesperar se não conseguirmos viver como deveríamos a sua palavra. Seu amor por nós é maior que as nossas limitações e fraquezas. Assim sendo, ele anuncia que o Pai enviará o Espírito Santo, que nos ensinará como proceder. Somos, portanto, guiados pelo Espírito Santo, como veremos daqui a 2 domingos na solenidade de Pentecostes. A missão do Espírito Santo é não nos deixar esquecer da palavra de Deus. Ele agirá sempre que for necessário, basta confiar e não perder a fé. Por essa razão, que nosso coração não fique perturbado. Jesus não nos abandonará com sua ida para junto do Pai. Pelo contrário, ele estará sempre conosco pela sua palavra e pela ação do Espírito Santo. Assim ele nos deixa a paz. A mesma paz que ele desejou aos seus discípulos quando os encontrou amedrontados e com as portas fechadas nos primeiros dias após a sua ressurreição. Ele nos dá a sua paz, aquela paz que é fruto da justiça, a paz da qual devemos ser promotores. Assim ele vai para junto do Pai no próximo domingo, mas deixa sua palavra e sua paz já neste domingo. Por isso, devemos nos alegrar. Essa palavra e essa paz são reveladas no amor que devemos ter uns para com os outros. Assim sendo, essa celebração do 6º domingo da Páscoa é uma celebração alegre, festiva, verdadeiramente pascal. Alegre porque amamos a este Jesus que do Pai veio e que volta para junto dele. Alegres porque aprendemos a amar uns aos outros como ele nos amou. Alegres porque quem ama constrói uma igreja e um mundo melhor. Que acreditemos na sua palavra e a vivamos de fato. Assim, ele estará sempre conosco. Alegremo-nos e nele exultemos. Deus abençoe a todos. Padre José Carlos Pereira.